Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar, começando mais uma semana com vocês. Segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2020. Eu ia dizer 19. Eu ia dizer 19, não, é 2020. Nós temos o nosso colega Chicão Tofani, que retornou ao nosso convívio. Não vai ficar olhando para nós agora, né, Chicão? Convívio é ótimo. Tá bom. Então tá, não é nosso convívio, então. Chicão voltou do seu período de férias, seu rápido período de férias, e muitas coisas estão acontecendo já a partir desta segunda-feira. Na realidade, o ano começou, né? E o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, prestem atenção, abriu inscrições para treinamentos de auxílio a pacientes com paradas cardiorrespiratórias, tá? A partir deste curso, quem receber este treinamento estará apto a socorrer as pessoas que estiverem nesta situação até a chegada da ambulância no local efetivamente. Para tanto, terá um aplicativo que chama True PCR, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, só as pessoas que receberem esse treinamento, que estiverem qualificadas para fazer isso, terão acesso e terão esse aplicativo. Não adianta você procurar, eu também procurei quando li a notícia, mas não. Os encontros serão realizados neste mês, nos dias 10, 26 e 28 de janeiro. Mas vamos deixar bem claro uma coisa, o True PCR é uma coisa, o 192 continua sendo o número de 3 dígitos para qualquer usuário, para você utilizar e acionar o serviço do SAMU. Esse aplicativo que eu estou me referindo é especificamente para aquelas pessoas que estarão habilitadas a atender alguém num primeiro momento com problemas cardiorrespiratórios. Essa foi uma pequena notícia que se deu no programa desta segunda-feira. Tem muitas outras aí, vamos conferir. O perigo das criptomoedas, elas estão por aí e junto com elas, muitos golpes. Bolsonaro ofende novamente os jornalistas e a ABI solta nota oficial. E a Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, representa menos da metade dos eleitores brasileiros. Eu estou aqui com a pesquisa publicada no jornal O Sul de hoje. É incrível. A inflação acelerou para o bolso dos mais pobres. E os perigos do litoral. A gente conta o que encontraram nesse final de semana por lá e pode ser perigoso para você. Mais um caso de um horror que parece não ter fim. Vídeo mostra homem ateando fogo em morador de rua na zona leste de São Paulo e a polícia agora busca o principal suspeito. Trump comete um erro crasso e os Estados Unidos inaugura a nova era do terrorismo de Estado. E os incêndios florestais que estão destruindo parte da Austrália. Muito bem, estes são os assuntos que vão passar por essa bancada, entre tantos outros. A sua presença, a sua colaboração é importantíssima. Você faz isso através dos nossos endereços eletrônicos, que é o Instagram, @atualidades.pampa, o YouTube, youtube.com/atualidadespampa, o Facebook, facebook.com/atualidadespampa, tudo junto. O e-mail, atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp, que é o 999-777-001. Vamos começar este programa, então, falando da Austrália. Vamos para a Austrália. Que já tem as suas florestas queimadas e tudo mais desde setembro do ano passado. Setembro de 2019 começaram, né, os incêndios, então, que acontecem. Todo ano acontece incêndios na Austrália, assim como todo ano acontece incêndios na Amazônia, assim como todo ano acontece incêndios na Califórnia, mas dessa vez a situação é diferente, o clima está diferente, está ainda mais seco e mais propenso para que esses incêndios tomem ainda proporções maiores. Já são 25 mortes, Magda, desde o início, quase 500 milhões, 480 mil animais que já morreram. As imagens foram. 1/3 dos koalas já foram extintos. Milhões. Milhões, exato, 480 milhões, 500 milhões, então, de animais extintos que morreram. 1/3 dos koalas extintos, 1.500 casas destruídas. Esse incêndio está acontecendo
em especial na costa leste e no sul do país, muito perto de Sydney, muito perto também de Melbourne, de cidades muito importantes, ainda mais para o turismo. Teve uma cidade que a guarda costeira teve que retirar as pessoas através da água, porque a cidade foi completamente cercada pelo fogo. O fenômeno que eles chamam é dipolo, que acontece no Oceano Índico. As fumaças já atravessaram o Oceano Pacífico e já estão chegando no Rio Grande do Sul, inclusive tem a previsão de que cheguem amanhã, nessa terça-feira de madrugada, provavelmente com essa frente fria, também vem essas fumaças da Austrália. A gente tem situações de que as pessoas estão com dificuldade de respirar e tudo mais, o ar muito poluído, dificuldade também de abastecimento de água em grandes cidades. Então, realmente, a situação da Austrália, ela é 4 vezes pior o que aconteceu na Amazônia em 2019, que quantas vezes a gente trouxe esse assunto para a bancada. Nossa. Ela é 4 vezes maior do que aconteceu na Califórnia. E realmente as previsões são as piores, porque parece que agora vem uma outra onda de calor fortíssima, 40 graus, com ventos fortes. Então, realmente, a população ela está numa situação muito difícil. É claro que dentro do possível... Mas a culpa não é do primeiro-ministro lá? Não, ele está sendo... Não é do Bolsonaro, né? Pois é, porque... Primeiro-ministro, mas Bolsonaro, tu sabe que ele está sendo bastante criticado pelas suas atitudes e tudo mais. Justamente pelo plano de não ter, um plano emergencial para lidar com toda essa situação, porque além das pessoas estarem sendo prejudicadas, algo que se preocupa muito na questão de preservação do meio ambiente e também das espécies que vivem na Austrália, é justamente isso, que foram reduzidas verbas para os planos emergenciais, mas também para a proteção dessas espécies. Tanto que muitas famílias, elas estão então se mobilizando, elas estão entrando, às vezes, arriscando as suas vidas em zonas de preservação e retirando esses animais. Só que esses animais não têm para onde ir. E a gente também não pode, no caso a gente não, mas os humanos não podem entrar em contato com animais selvagens porque eles acabam domesticando, eles tiram o instinto do animal de correr atrás da sua comida. Então esse é a dualidade que as pessoas querem salvar, mas também não podem, ao mesmo tempo, às vezes não tem até mesmo as ferramentas necessárias. E agora o perigo que a gente fala dos próximos episódios desse ocorrido tanto para os países que serão atingidos por essa fumaça que se chamam jatos, que eles vão chegando até a frente fria que vai chegar aqui no Rio Grande do Sul, vai ajudar a espalhar um pouco mais, levar mais rápido para o oceano para que não prejudique tanto aqui o Rio Grande do Sul, é o ponto da chuva ácida, porque todo esse material também que acaba sendo evaporado junto, que acaba sendo queimado, ele sobe para a atmosfera, ele acaba ficando nas nuvens, ele pode se tornar uma chuva ácida muito agressiva pela quantidade de fuligem que acaba então indo para as nuvens, né? Então esse agora também pode ser uma preocupação. Exatamente. E muitas pessoas questionando a pouca importância que tem se dado a esse incêndio na Austrália. Cadê o Macron? Exatamente, Papa, esse é o questionamento. A maluquinha, aquela norueguesa lá. Cadê essa rapaziada? Cadê a gritaria? Cadê? Ela não tá. Tá olhando pra cima. Ela até tem tweetado bastante, eu entrei na página dela, tem acontecido, o que a repercussão é que parece que não é tão grande como aconteceu como o incêndio na Amazônia. Diferente de grandes líderes, como, por exemplo, o Macron. Né? Sim, mas fizeram aquele escândalo todo porque não foi por causa do incêndio da Amazônia. Que, aliás, o incêndio da Amazônia, todo mundo viu, grande parte dele foi provocado, né? Por ONGs. Criminosamente. É porque o Bolsonaro meteu a mão nessas ONGs, esse caminhão de dinheiro que essa gente recebia, pegava, meteu a mão nessas ONGs, acabou com a farra e fizeram, e os jornalistas embarcaram nessa. Por isso que foram xingados hoje. Tanto que prenderam os caras de Alter, não me lembro o nome. Alta Vista. Alta Vista. E parou, né? Prenderam os envolvidos lá. Não se sabe o que fizeram com eles. O lugar era Alta Vista. O lugar era Alta Vista. Tem um nome... Os brigadistas. Prenderam a rapaziada lá, coisa amenizou, né? Então, já que foi citado pelo Vitorino, vamos à manchete do Ruschel, por favor. Pois não, dona Maria. Minha primeira manifestação é saudar a volta dos campos, tá? Saudade desse querido colega que está de volta conosco. É um cavalheiro, né? É um cavalheiro. Dona Magda, entramos no segundo ano, tanto do governo federal como do governo estadual, e agora podemos ser mais objetivos, porque o comportamento começa a definir não mais um conhecimento de gestão, mas sim uma postura
de gestão. Eu passei muitos meses esperando que a assessoria do presidente Bolsonaro pudesse interceder, mas agora, para mim, o incidente que vamos trazer hoje aqui é muito mais política de gestão, é um estilo de quem busca que seja alimentar aqueles que lhe seguem, ou seja a forma de se expressar, mas não passa mais por assessoria, passa por uma postura especial do presidente. Então começamos exatamente pelas entrevistas, que eu quero dizer que fui tão contra todos os dias de manhã, quando o presidente se expõe demais. Gostava de assistir um presidente que se preservasse mais, pudesse pensar um pouco, elaborar melhor as suas respostas, exatamente porque toda resposta de um líder de uma nação especialmente emergente como o Brasil produz consequências. Mas agora já se viu que isso é estilo de governo e nós realmente, pelo jeito, teremos eles diariamente respondendo as perguntas. E começou com uma coisa extremamente banal, né? Uma pergunta de um jornalista se já teria falado com o presidente da Câmara e do Senado sobre a reforma administrativa e tributária que precisam, são emergentes. A gente quer muito que elas ocorram porque o Brasil possa começar a entrar no trilho. E aí ele respondeu que sim, uma resposta assim de protocolar, né? E o repórter então insistiu, qual viria primeiro? Se seria a administrativa ou a tributária? Bem, a partir dali, mas sucederam-se algumas agressões verbais, né, formas ríspidas de se manifestar. Eu posso selecionar algumas aqui. Vocês são uma espécie em extinção, vocês são uma raça em extinção. Por enquanto a gente lê jornal, a gente fica envenenado. Teve outra aqui também em forma, né? Vocês teriam que estar vinculados ao IBAMA, que é uma agressão. Não tem o vídeo disso? Não sei se nós temos. Até para a gente colocar as frases dentro do contexto. Não, nós não temos. Não. Até para colocar as frases dentro do contexto, porque pegas assim, separadamente... Tá, ele continua, depois tu Depois eu devolvo a palavra para o meu colega, para que ele possa interpretar as palavras do Bolsonaro. Tá, mas estou fazendo transcrição literal do texto, não estou fazendo interpretação sobre elas. E aí ele fez essa manifestação para o jornalista. E a ABI, que é a Associação Brasileira dos Jornalistas, né, soltou uma nota oficial, dona Magda, uma nota oficial ríspida, educada, mas ríspida, né, muito, muito forte, divulgando que a informação é uma necessidade vital das sociedades modernas e que continuará existindo por mais tempo que políticos inimigos da democracia. Por que trouxe a notícia, dona Magda? Porque a Roberta pronuncia uma palavra muito aqui para nós, ambiente de negócio, favorecimento de negócio, criarmos um ambiente positivo para a coisa. A briga com a imprensa, eu nunca achei uma coisa inteligente de fazê-la, né? Porque a imprensa ela tem 24 horas por dia, eu digo isso muito no futebol também, a imprensa tem 24 horas por dia um microfone para falar e às vezes a gente não tem toda essa disponibilidade de explicar. Mas sair de um ambiente, de um dia que está iniciando, arranjando uma briga já com a ABI, não vejo a questão positiva que sei. Em relação aos jornalistas, não sou jornalista, não me sinto em condições de fazer a defesa dos jornalistas, sim, mas temos jornalistas de 20, 30 anos aqui, pessoas que militam, que podem talvez estar mais avalizados para analisarem a matéria, dona Magda. Muito bem, Vitorino. Fica difícil para mim avaliar frases soltas sem ver o diálogo, sem ver a discussão. Mas tu visse? Eu não vi, por isso que eu não quero avaliar, entendeu? Porque okay. A frase solta foi que nem aquela que ele já mandou o repórter perguntar para a mãe dele. Sim, depois sim. A gente viu por quê. Sim. Porque o sujeito faltou respeito com o presidente da República. Então, não, mas ele também não tinha o direito de responder dessa forma. Né? Tem o direito, sim. Quando você é desrespeitado, você tem o direito de responder do jeito que lhe der na cabeça. Mas tu achou que ele foi desrespeitado com isso? Sim. Você dizer que o presidente da República tem o recibo aí? Isso não é desrespeito? Com o presidente da República? Mas é uma investigação. Não, mas vai investigar com a mãe dele, não com o presidente da República. Pedir para o presidente tirar do bolso um recibo de um depósito. Se isso não é desrespeito, eu não sei o que é desrespeito. Eu só estava questionando se tinha o depósito. Mimimi não, Ana. Não é mimimi, por favor. Vitor, é opinião. Não. Jornalista tem que ser respeitoso. Eu sou do tempo que jornalista tinha respeito com o seu entrevistado. Mesmo que fosse uma investigação das mais sérias, não pode desrespeitar o entrevistado. O Marne Barcelos apresentou programa de polícia há muitos anos em São Paulo, na televisão, e eu não sei de alguma vez que ele tenha sido desrespeitado, ou seja, tenha sido atacado, ou mas tenha é aquela atacado. velha história, no momento que um
burro lhe dá um coice, você vai lá e dá outro coice, você só é parecido com o burro. Sim, mas aí que tá. O Bolsonaro é assim, e é assim que os eleitores dele gostam dele. 57 Bateu, levou. Não, é o que mostram as pesquisas recentemente, né? Não, as pesquisas do Datafolha têm valor só para a senhora. Para mim não tem valor nenhum. Não, mas até as foi o pesquisas Instituto do Paraná Datafolha que fez. são todas... Não foi Datafolha, foi o Instituto Paraná. Aliás, Foi o Instituto Paraná que a fez. resposta dele foi dada, para um repórter da Folha e o UOL, que falou o negócio cobrou dele uma informação, ele disse, essa informação está errada. Vocês estão... Foi do fundão aí, que ele alegou que ele usava o fundão desde 2014, mas o fundão existe desde 2017. Aí ele disse, vocês publicaram manchete no UOL... E publicaram como certeza de que eu tinha usado o fundão em 2014. Recurso eleitoral. Ele disse, isso é mais uma mentira de vocês. Aí ele começou a discutir com o repórter, disse, mas o fundão foi criado em 2017, como é que eu ia usar em 2014? Esse é o grupo UOL Folha, que quer respeito. Não, mas o repórter atacou ele respondeu. Por isso que eu quero ver o diálogo na íntegra, porque o diálogo que está reproduzido nos textos, ele é muito... Eu quero ver o vídeo. Esse vídeo deve existir, mas a princípio... Bateu, levou com o Bolsonaro. Então, se a gente vamos opinar uma coisa que a gente não viu. Teve uma expressão que o Ruschel usou aqui, a questão de se expor, né, do presidente se expor todo dia, pela manhã, aquela coisa, respondendo perguntas e abrindo brechas. Né? Mesmo com a camiseta do Grêmio, hoje o Ruschel não levou, ele levou. Ontem? Circulou, para quem entenda, ele fez uma manifestação com a camiseta tricolor do fim de semana. Então, assim, sim, eu acho que ele também se expõe, mas ele não é nenhuma surpresa Jair Bolsonaro se expor. Ele sempre foi ou seja, faz parte de sua postura e que conquistou os seus eleitores. Mas mais do que isso, e aí eu me permito, se tem uma coisa que eu não pratico é o corporativismo, ele também ajudou a expor os maus profissionais da comunicação. Né? Eu assisti um pequeno trecho, assim como o Gustavo também não me sinto tão à vontade assim, mas em relação ao que eu ouvi, me parece que ele se referiu a um determinado, não a jornalistas, mas a um determinado grupo de jornalistas. Ele falou do grupo Folha. Ele disse, vocês são... não sei o quê, vocês têm que ser pro IBAMA, vocês são uma raça em extinção. E, de fato, a Folha está indo mal pior. Porque, assim, inegavelmente o jornalismo perdeu muito de sua credibilidade nos últimos anos, porque a velocidade da informação e a transparência da informação, depois de internet, surgimento de redes sociais, você consegue claramente desmentir o que é roteiro, né, que é o que eu brinco aqui, as faculdades de comunicação têm formado muito mais roteiristas do que jornalistas. Né, que são pessoas com uma capacidade inventiva sensacional, como aquela menina da Folha que, né, publicou aquela fanfic do WhatsApp, agora esse caso do UOL, que deu como certeza absoluta Jair Bolsonaro utilizando o fundão, que não existia, né, na época publicada. Então, me parece que ele ajudou a expor um lado do jornalismo que, sim, infelizmente, vai acabar extinto. Né? Porque se o peso da verdade é o que prevalece, se a verdade é o que fica, inegavelmente esse tipo de jornalismo vai morrer. Vai precisar de alguma campanha para evitar sua extinção. O que eu desejo que nada evite, né? Porque o que eu quero é realmente que esse formato de jornalismo praticado seja extinto imediatamente. No seu Twitter, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou a notícia da Folha, do UOL, dizendo: Bolsonaro diz, não vote quem usa fundão, mas usou 200 mil em 2014 e colocou o seguinte texto: a lei do fundão é de 2017. O UOL, como sempre, está mentindo. Repito, em 2014 não existia o fundão. E mais, depois ele compartilhou um outro tweet dizendo que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o fundão, foi criado pela Lei 13.487, de 6 de outubro de 2017. Assim sendo, em 2018, o TSE oficiou a Receita Federal determinando incluir o orçamento 2020 a importância de 2 bilhões. Carla, só para que, como a notícia é minha, só para que não se misture, o fato que eu estou trazendo não é esse, né? O fato que eu estou trazendo ocorreu hoje pela manhã, é uma coisa completamente diversa da que se está se trazendo, e dentro da conclusão da notícia que trouxe, é que essas entrevistas, embora não sejam agendadas, elas são acompanhadas não só pelo UOL, mas por jornalistas internacionais, por jornalistas de outros órgãos, e a imagem que tu passas para o mundo, por uma simples pergunta de um jornalista, perguntando se será a primeira reforma administrativa ou tributária, responder isso contra toda uma classe, é isso que nós estamos falando em criar ambiente de negócio, criar ambiente positivo para se construir agora. Eu estou recebendo aqui as frases
A frase que ele disse foi o seguinte: os bons jornalistas estão em extinção. 3 pontos. Vocês estão em extinção. Cuidado com o mau jornalismo. Esses vão acabar. Vou vincular vocês um dia ao IBAMA. Tá, então, assim, você pega uma frase solta e transforma num monstro de 7 cabeças. Mas é que ele não disse então tu tá acusando a mim, Vitorino. Espera só um pouquinho, Dona Mari. Porque eu entendi mas também. o Vitorino está acusando a mim, então, que eu estou trazendo frases soltas. É que o senhor trouxe as frases soltas. Tem que não, é que eu não num quis ser contexto. chato de ficar lendo frase. Eu posso ler todas as frases. Então coloca no Vocês são uma contexto. espécie... Então vamos lá. É que a gente não gosta de ser exaustivo, né, Dona Mari? A Dona Mari pede que se dê o recado, porque para mim o principal não é o teor do debate, é a conclusão, insisto, em criar um ambiente favorável ao final de uma entrevista, que é uma entrevista protocolar, diariamente, que acontece todos os dias. Mas vamos lá, Vitor, as que eu anotei, tá? Você pode fazer uma correção em teus colaboradores. Vocês são uma espécie em extinção. Abre aspas de novo. Acho que vai botar todos os jornalistas do Brasil vinculados ao IBAMA. 3, vocês são uma raça em extinção. 4, cada vez mais gente não confia em vocês. Sempre no plural. Não é em ti, não é em ti. O jornalista que está fazendo a pergunta que tu considera desaforado. Você me permite, o senhor pegou a partir de um lápis. Eu quero antes. Como é que chegou a essa manifestação? O que levou ele a essa manifestação? Tá, então a gente fica amanhã, tu ouve, lê bem, e aí tu traz essa resposta, porque aquilo que eu tenho é a que ele leu. O comentário dele, é isso que ele acha. A nossa telespectadora Xênia de Alvorada diz assim: boa noite, bom retorno de férias ao Chicão. Magda, pergunta a ele se estava bom a praia de Cidreira. Sou fã, kkk. Não estava em Beijos. Cidreira, mas devia estar legal, Cidreira. Como é que tu estava, Chu? Como é que tu passou esse teu período? Legal, nos meus valores foi um Réveillon 10. Ah, que bom, que legal. Era o que tu queria fazer. Era o que eu queria, exatamente. Muito bem. Mas vamos à tua manchete, porque tu deve estar seco para participar do programa. Não, eu não sou muito fominha nas coisas. A minha manchete, ela é uma ideia minha, que eu sou um cara que estudei muito terrorismo internacional, estudei muito Oriente Médio, as suas facetas. Mas é uma ideia compactada por quase todos os analistas europeus, inclusive o Partido Democrata Americano. O senhor Donald Trump, ao assassinar um general iraniano, que é um general, uma coisa é um terrorista, uma coisa é o líder do Estado Islâmico, Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Ao assassinar um general iraniano, que é herói nacional, ele cometeu um grande erro. Por quê? A administração Carter, que teve a embaixada em Teherã sitiada quando caiu Mohammad Reza Pahlavi, o Shah, e entrou Khomeini, não fizeram isso. Obama jamais fez. O maior falcão de todos os republicanos não fez o erro de Trump, George Bush. Por que o Trump errou? Como é que tu vai matar um general de um país de 80 milhões de habitantes que tem o 13º maior exército do planeta, um país que pelo Estreito de Hormuz ele exporta 1/5 do petróleo mundial, um país que o Brasil teve 2 bilhões de dólares em superávit comercial, uma potência militar que só quer uma coisa, o Irã. O Irã nunca foi terrorista, jamais. Não tem uma prova de um terrorismo do Irã. O Irã só quer uma coisa, o Irã quer o Iraque. Por quê? Porque ele quer ser a potência hegemônica do Oriente Médio. Com o Iraque, ele já tem o Iêmen, ele vai ser o país mais forte do Oriente Médio. Então, o seu Trump mata o cara e vai vir o quê? Uma guerra de desgaste, que é isso que a China e a Rússia querem, para quebrar a economia americana. Foi isso que aconteceu no Iraque, depois de George Bush. A economia americana vira em frangalhos, porque tu não vai invadir o Irã. Alexandre o Grande não conseguiu ganhar do Irã. O Irã é persa, ele não é árabe. É o segundo país muçulmano do Islã maior do planeta, só perde para a Indonésia. Com um detalhezinho, o Irã, nesse aspecto, ele vai retalhar. Mas tem 2 retaliações que eu acho, os analistas também acham. A atômica não existe. Uma retaliação moderada, que é usar o Hezbollah para bombardear e a Síria, que são aliados iranianos, Israel, e trazer Israel para a guerra. Ao trazer Israel para a guerra, os mísseis balísticos de médio e alto alcance iraniano ficam a 1.000 quilômetros de Tel Aviv, na fronteira noroeste. Você acha que um míssil não vai entrar em Tel Aviv? E pode levar ogivas biológicas. Isso aí é o fim
da picada. Eu não sei como é que Israel entrou nessa corrida. Israel é aliado americano. Poderia ter dito, tudo bem, fizeram o ataque, mas não se envolver, porque o Irã quer arrastar Israel para a guerra. Porque o Irã quer Iraque. Os Estados Unidos vai ter uma batalha local no Iraque. Os Estados Unidos não pode ficar uma batalha de drone a vida toda. Então, eu acho que nesse aspecto aí, Israel é o grande perdedor e a Arábia Saudita também, na minha opinião. Porque eles estão no alvo. O Irã não é um exército maltrapilho que nem Saddam Hussein. É um exército de tecnologia forte, armado pela China e pela Rússia. Então, Trump não se reelege. A minha única esperança agora, eu que sempre gostei de Trump, hoje acho que pelo mundo, os democratas têm que ganhar a corrida presidencial americana para ter uma negociação com o Irã. O que tu acha disso, Roberta? Então, só para colaborar, eu vou fazer o contraponto, porque casualmente eu discordo. Eu acredito que, na verdade, o Irã ele já estava atacando várias frentes ali na região, porque ele já tinha perdido muito com o embargo, que foi feito a partir do início do ano passado, quando houve aquela saída dos Estados Unidos do acordo. E eu acredito que, sim, né, houve na história do Irã tudo isso que tu colocas, mas atualmente o Irã não tem toda essa força, precisa da China, que não tem interesse numa guerra, precisa da Rússia, que não tem interesse numa guerra, porque os Estados Unidos são realmente muito poderosos, é o meu ponto de vista. Mas um míssil chega em Tel Aviv. Aí terminou tudo. Não, mas é que assim, ó, porque na verdade, Israel... os Estados Unidos, eles têm a maior força do exército do mundo. E eles poderiam arrasar com aquilo tudo, e, no entanto, eles fizeram com drones. Mataram o principal cérebro de várias violências, de vários ataques terroristas que o Irã comete no mundo, né? O Irã realmente comete muitas atrocidades, é uma política muito desagradável, para dizer o mínimo, e, na verdade, eles estavam buscando esse apoio. Israel passa muitos armamentos para os Estados Unidos, tem muito poder, mas Israel é muito inteligente. Então, na verdade, assim, todo dia estão tentando invadir Israel e estão tentando levar bombas a Israel nunca atacou Israel. E Israel, na verdade, descobre antes. A inteligência de Israel é muito poderosa. Ana, faz um contraponto comigo. O Irã nunca atacou Israel. Nunca. Agora, o Irã vai puxar Israel para a guerra. Porque puxando Israel para a guerra, a retaliação em cima de Israel é forte e os Estados Unidos pode querer uma brincadeira nuclear. Aí a China e a Rússia não vai deixar. Eu só vou terminar dizendo o seguinte. Eu não gostaria, tá, de colocar o que vai acontecer. Ninguém de bom senso sabe o que vai acontecer. O que a gente sabe é que o que já aconteceu. E, na verdade, no início, todo mundo se assustou. Muitas pessoas são contra o Trump, muitos democratas querem a cabeça do Trump, então colocaram a ideia de que, meu Deus, vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, e, no entanto, agora as coisas se acomodam, vai haver uma retaliação, o Irã vai responder sem dúvida, a gente não sabe. Então, assim, bom senso é olhar e dizer, ninguém sabe o que vai acontecer. A geopolítica do mundo mudou? Mudou. Mas para onde vai? Talvez não seja tão grave assim. Vamos ouvir uma coisa, Roberta. Um pouco isso, assim, eu já tenho uma visão mais simplista e por mais pessimista que eu seja, a gente ouviu esse barulho todo quando o Saddam Hussein foi caçado, quando o Obama foi atrás do Osama, se imaginava que ali esses caras são peixe pequeno, mas era um país de 80 milhões pois de mas era peixe a comoção foi muito grande. Mas, Chicão, foi peixe pequeno. O próprio Iraque não disse para os Estados Unidos retirarem as tropas. O Iraque não quer mais os Estados Unidos, é tudo que o Irã quer. Mas olha só, era peixe pequeno. A Europa não gostou disso. É peixe pequeno, mas foi o cara que derrubou as torres, velho. Aparentemente. Para aí, mas é um terrorista. Mas um bandido. Mas o iraniano é um general. Mas ele também era terrorista. Não, mas isso é na visão americana. Não, é um cara que matou gente demais. Não, a visão americana sempre usa. O que é? O cara é terrorista, o Saddam Hussein era terrorista para invadir e pegar arma química. Ele não tinha nada de arma química. Os Estados Unidos usam um pretexto para fazer isso. Mas o Soleimani matou só na Argentina, foi quase 100. Se ele não fosse terrorista, o que ele estava fazendo numa reunião com 6 líderes terroristas de milícias xiitas no Irã? Porque os Estados Unidos bombardeou a reunião dos milicianos xiitas. O que esse general estava fazendo na reunião? O que esse general estava fazendo é o plano do Irã pegar o Iraque. O Irã quer o Iraque. Assim, através de milícias terroristas. Não, porque o Irã é xiita e tem sunita. Então, xiita contra sunita. Não tinha nada a ver com os Estados Unidos nessa história aí. Sim, só que 2 semanas antes,
essa mesma turma, os milicianos esses, que a Pátria Islâmica, tinha atacado a Embaixada Americana. E 20 dias antes, um outro grupo que estava também nessa reunião tinha atacado uma fábrica americana no Iraque que produzia não sei o que para água, equipamento não sei o que de instalações hidráulicas. Ou seja, na verdade, os americanos queriam pegar esses grupos milicianos pró-xiitas financiados pelo Irã, que quer dominar o Iraque. Só que os americanos atiraram do que viram e acertaram do que não viram. Mas é exatamente eles não sabiam essa que o general estava lá. Mas O problema é que o Irã está pé da vida porque pegaram eles com as calças na mão. O que o maior general do Iraque estava fazendo reunido com milícias terroristas? Do Irã. Não, é que do Irã. O maior general do Irã estava reunido com milícias terroristas. Mas eu tenho certeza que o Chicão não pensa que o general que foi morto era uma boa pessoa. Não é isso, né, Chicão? Não é boa pessoa. Como ninguém naquele mundo lá é bom, é mocinho, tudo é bandido. Bandido, exatamente. Agora, que o fato é um fato de relevância, não é um fato qualquer que aconteceu. Não é o Estado Islâmico que o cara saiu correndo com os cachorros mordendo ele. Marne Barcelos. Bom, eu vou ser bastante conciso nesse meu pequeno comentário. Primeiro, Israel tem escudo antimíssil. Se jogar um míssil contra Israel... Acabou isso aí. Israel está postado, sabe que vai acontecer a qualquer momento. Ganhou a Guerra dos 6 Dias. Ganhou a Guerra dos 6 Dias. Egito, todos os países árabes foram contra Israel. Israel, em 6 dias, liquidou a fatura. Todo mundo achava que ia dar outra guerra mundial, não aconteceu absolutamente nada. Agora, no que diz respeito ao Irã, o Chicão tem razão. É um país que tem uma outra alternativa. Tem 85 milhões de habitantes. É um país muito forte. Mas enganam-se aqueles que acham que os iranianos estão a favor disso aí. Porque grande parte da população do Irã não está a favor disso aí. Os jovens iranianos querem uma modernidade do Marli, país. É a arrogância de Trump. Tinha um acordo da não proliferação de arma nuclear. O Irã foi signatário, mandou a ONU ver tudo. Os Estados Unidos, o que os Estados Unidos fez? Quando ele viu que o Irã está muito forte, ele saiu do acordo. Os Estados Unidos provocam o Irã. Não, é só para colocar que os Estados Unidos foi o principal responsável pela motivação de sanções muito fortes em relação ao Irã. Então já tem essa briga comercial, porque o Irã precisa do Iraque por causa do dinheiro, não por causa das forças armadas. Quem acompanhou, em 2011, o Trump, então um apresentador de televisão, mas um postulante, sempre a ter um grande cargo, como de fato conseguiu, disse, eu assisti a entrevista, disse o seguinte, viram o que o Obama está fazendo? O Obama está querendo uma guerra contra o Irã para se reeleger. E ele fez exatamente a coisa que ele acusou o Obama de fazer naquela época. Mas o dia que começasse a guerra... Só um minutinho. E eu continuo dizendo, como eu disse sempre aqui, eu não mudei uma linha do meu pensamento. O Obama foi um grande estadista. Osama Bin Laden, o que aconteceu? Foram lá, caçaram o Obama, enterraram lá, acabaram, não existe nem o corpo dele para alguém fazer alguma homenagem para ele. Então, acho que o Trump, nessa coisa toda, nessa vontade de se reeleger, como você disse, ele deu um tiro no próprio pé. Ele deu um tiro no pé quando quando chegar soldados americanos mortos em Nova York, dessa guerra que vai acontecer, a opinião pública muda tudo. Agora, a única coisa que eu lamento é Israel dar um apoio incondicional aos Estados Unidos. Israel deveria ficar um pouco mas não fora, há como fugir disso. Porque Israel está perto do Irã. E Los Angeles não está perto de Teherã. Mas quem está protegendo? Mas são guerras comerciais, Chicão. Não tem como evitar que... Mas o Bolsonaro não queimou o Irã agora. Já que tu falasse no Bolsonaro, Chicão... Esse Soleimani, para você ter uma ideia, além de ele ser acusado formalmente na Argentina, aquele atentado contra a Associação Israelita, que matou 85 pessoas, ele é acusado também de ter liderado pela Irmandade Islâmica, o grupo terrorista que bombardeou a sede da ONU no Iraque, que matou o diplomata brasileiro. Quer dizer, olha que anjinho que eles mataram. Se os americanos quisessem, eles não teriam dado uma tão boa. É que eu acho que a gente vive muito com aquela ideia aí do American Way of Life, que perturba, infelizmente, a ordem mundial, dizendo que os americanos são sempre os bons mocinhos que vão salvar a democracia no mundo. Toda e qualquer guerra tem interesse pelos dois lados. A gente compreende também que é um ditador, sim, uma pessoa muito ruim, uma pessoa que cometeu atrocidades, e a gente coloca que esse regime político, que ele era um dos responsáveis por implementar esse tipo de vivência nas pessoas, ele ataca principalmente os civis. Então são as pessoas que mais sofrem, mas ao mesmo tempo a popularidade que ele tem é
extraordinária. Tanto que a gente coloca a última despedida, o enterro dele levou milhares de milhões de pessoas. E a filha dele. E o principal grito nas ruas era vingança. Então, infelizmente, a gente tem que levar em consideração que a gente tem aí as imagens, o motim popular, ele significa muito perante... Ele uniu o país até. Exato. Então, essa ideia da massa ter uma opinião e o país precisar dar um respaldo para a sua população, às vezes faz com que as pessoas tenham, eu vejo assim, decisões equivocadas. Tem que ser um estadista muito centrado, e vejo que essa foi um mérito do Obama, mas ele é criticado por isso, por não ter um pulso firme de seguir a opinião pública. Ele sempre foi pela ideia de ser um estadista. O Trump não é assim. Ele é um cara midiático que quer a reeleição. Muito bem. Eu quero combinar uma coisa com os senhores. No começo do nosso assunto, a partir da manchete do Ruxo, o Vitorino pediu um vídeo do Bolsonaro. Eu confesso aos senhores que nós temos o vídeo, mas ele tem uma péssima qualidade. E é da nossa natureza não colocar no ar coisas que não têm qualidade. Mas, como o nosso colega pediu, para não dizer que a gente não tem, nós vamos botar o vídeo do Bolsonaro com uma qualidade que não é da nossa natureza. Vamos lá. Administrativa, o que vai... Eu sempre converso com eles. Tem alguma definição então? Mas o que acontece? Eu não vou provocar uma crise. Porque olha só, para vocês da imprensa aí, essa frase não é minha. E eu quero que vocês mudem. Quem lê jornal... Quem não lê jornal está desinformado. Quem não lê jornal não está informado. E quem lê está desinformado. Tem que mudar isso. Vocês são uma espécie de extinção. Eu acho que eu vou botar o jornalista do IBAMA, o do jornalista do Brasil, vinculado ao IBAMA. Eles são uma raça de extinção. Olha o que o UOL fez semana. O UOL Folha. Falou que... Eu falei pra vocês aqui, né? Não votem em candidatos que usem o fundão. O UOL falou. Bolsonaro falou pra não votar em candidatos que usam o fundão, mas ele usou em 2014. O fundão em 2017 é uma imbecilidade. É uma reação que ele teve a uma desinformação, desnotícia, porque isso que o UOL fez não foi agora, o UOL vem fazendo desde que ele foi eleito, um ano e tanto atrás. Mas não foi nem isso que eu tinha a Globo vem fazendo isso também, e ele criou ali uma figura de linguagem, onde antigamente se dizia que quem não lê jornal está desinformado, quem lê está informado. Hoje parece ser o contrário. Eu acho que ele não fez nada demais. Ofendeu os jornalistas. Deixamos todos com as suas posições. A imprensa... Não termina, é que o áudio não termina ali. Não termina aí, mas ele tem uma péssima qualidade e a gente só botou no ar. Cada um tem a sua capacidade de resignação, né? Eu vou lhe dizer uma coisa, o jornalista, o Vitorino, ele não se ofende, ele não está ofendido, é pessoal, não quero que ele se ofenda. Mas eu tenho que colocar, eu trouxe a notícia. Eu, como jornalista, me ofendo porque essa não foi nem a pergunta que foi direcionada para ele. Ele criou um factoide para justificar uma coisa que talvez ele não teria uma resposta, porque qual seria a reforma que viria em primeiro lugar? E o presidente simplesmente desviou a pergunta de uma forma translocada, afirmando que o UOL e a Folha... Bom, mas o UOL e a Folha não representam o jornalismo brasileiro. A gente pode ter um veículo de comunicação qual a gente goste do trabalho ou desgoste do trabalho, o senhor que está em casa tem o poder de estar com o controle remoto na mão e mudar de canal quando algo lhe desagrada. Agora, você associar que um comportamento de qualquer de nós aqui da bancada respeite ou seja o pensamento da Rede Pampa de comunicação, muito pelo contrário, o senhor estaria equivocado, porque cada um de nós tem autonomia e liberdade para falar o que bem pensa e o que bem entende, assim como tenho discordâncias com o Vitorino claras, e esse é um caso, mas eu vejo você justificar A falando B ou você justificar bananas falando laranjas, bom, é falta de despreparo da pessoa que está respondendo as perguntas. Fala, Marconi. Antes da postura translocada, que não é nenhuma surpresa, que é o que se espera de Jair Bolsonaro, é uma postura translocada, ele responde a pergunta. Ele diz, eu não vou criar esse... Agora me fugiu o termo, mas ele diz uma espécie de criar uma mal-estar.
Criar uma crise. Ele diz ali, eu não vou criar uma crise, porque repetiu a pergunta, ele disse, eu não vou criar uma crise. Mas qual crise seria? Sobre qual não reforma interessa, na forma dele pensar... Mas é que não interessa ele tinha dito ele que conversaria com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, para definir uma ordem de votação das propostas. Das propostas. E aí perguntam qual que vem primeiro, ele disse, eu não vou criar essa crise. Não vou criar essa crise, Não vou criar essa crise. Porque se ele diz que vai lidar com a primeira A, dá problema amanhã. Tem notícia. Bolsonaro, em detrimento da B, diz que vai optar pela A. Se ele diz B, ele diz, Bolsonaro em detrimento... Então ele diz, eu não vou criar essa crise. Mas quanta interpretação, né? Para uma palavra, a questão do IBAMA, quando eu vi, eu dei risada. A notícia eu já não sei mais nem porque eles estavam falando. Me permita, se o Bolsonaro agisse de forma diferente, não seria o Bolsonaro. Exato, Bolsonaro é exatamente, eu já falei 1 milhão, não adianta dizer que ele não é, o temperamento dele é assim, ele não é um tipo estadista, vamos lá, tipo Fernando Henrique, usa palavras, sabe, de diálogo, dialética, aquele confronto. Não, ele é exatamente assim. E as pessoas votaram nele porque ele é assim. Sim, eu concordo contigo, mas o que nós não podemos ficar é repetindo a mesmice. O que nós estamos avaliando aqui é se isso traz benefício ou malefício para o país. Essa é a discussão. Se isso favorece o ambiente, se isso aproxima as instituições, se isso faz com que se consiga ter ambiente no Congresso para aprovar as medidas. Essa é a discussão. Que ele é assim, parece que todos nós já concordamos. Dá munição aos adversários, mas contenta os eleitores dele. O que me deixa... Mas se fosse justo, dá munição aos adversários. O que me deixa, eu como procuro ser um adepto do bom trabalho jornalístico, me esforço para tal, não digo que consigo, né, mas procuro. O que me tranquiliza e o que eu gosto de ver na postura do Bolsonaro é expor o mal profissional. E isso a gente tem visto aí, não é à toa que uma série de veículos aí que largaram o jornalismo de mão para fazer panfletagem foram expostos, perderam assinantes, fecharam suas portas, perderam público, credibilidade, demitiram funcionários, diversos profissionais da comunicação hoje são vistos muito mais como chacota e puramente militantes do que qualquer outra coisa. Esse, para mim, parece ser um ponto positivo nisso. Aqui no facebook.com/atualidadeспampa, as manifestações são muitas. A Elaine diz para o Chicão participar mais do programa, que ele é muito inteligente. Tem gente aqui também que reclama. A Albertina diz que o Chicão, o Trump, é o Trump. A Litzy Neves dizendo que para Ana não responder para o Vitorino, enfim, aliás, essa questão está dando o que falar aqui no Facebook. Já a Lívia acha que a Ana e o Ruschel só estão explicando a gravidade de atacar os jornalistas. O Sérgio diz que é uma pena as matérias do Ruschel serem tão direcionadas. E assim são as manifestações nas nossas redes sociais. Bom, e assim, tem também o do seu... que diz assim, Vitorino não é democrático, infelizmente. Acho desrespeito à postura dele com o colega. Como é que é... Como é que toma para o pessoal e ataca o Dr. Ruschel? Que horror, meu lamento. Mas a gente já esclareceu aqui, cada um deu a sua opinião. A gente tem opiniões diferentes. Sim. E esse é um programa de opiniões. Só que se você quer um programa linear... não faz assim com o telespectador. Outra redezinha aquela lá... Sou professor, me chamo Jusemar, atualmente diretor do Farroupilha Estadual em Viamão. Com frequência acompanho este programa com seleta bancada, exercito no eficiente método dialético, onde transitam diversas teses nos mais variados assuntos, permitindo excelentes sínteses. Destaco as abordagens do mestre Marne Barcelos. Desejo ótimo 2020 a todos. A Solange diz que quem não tem equilíbrio emocional para ter uma resposta sem agredir não pode representar uma nação. Parabéns aos profissionais que defendem a democracia. Ana, você é uma profissional de primeira classe, sempre mostrando que a educação tem que ser exercida e colocada em prática. Mas algumas críticas também são feitas. A Marlene acha que o Ruschel está errado, assim como o Marcelo, Silas, enfim. São realmente polêmicas. Por falar em educação, gostaria de parabenizar o Rodolfo Machado, que é um jovem. Ele ganhou segundo lugar aqui na Olimpíada Matemática da URGS. Ele é um telespectador mirim, ele está sempre na nossa audiência. Né? Mandou um abraço também para a Olitília Machado, toda a família Machado, lá de Tramandaí-Imbé, também para a família Veiga, porque eles sempre nos assistem. Inclusive, estive no litoral e o pessoal da fronteira me abordou mandando um abraço para todos. A
família Ortiz, disse que adora o nosso programa e estamos convidados para comer uma parrilla com eles em Livramento. Opa! Que horas, que dia? Nós vamos daqui. É só marcar. Também mandar um abraço pro Kiko, que é meu amigo do Tribunal de Justiça, que é fã da Carla. Ó, Tá de Kiko. aniversário hoje. Parabéns, E um Kiko. beijo da Carla no ar aí. Mas aí peraí, também, assim, mas já tá um beijo. Kiko, parabéns. Tudo tem limite. Ah, mas eu sou o cara que parabéns. mais conheço os níveis de beijo. Esse é um beijo Eu comecei simbólico. te elogiando, mas É um aí... beijo de Mas só te aniversário. elogio, tu é um cara que eu gosto Ô, Chicão, dos tu sabes comentários. que nós recebemos umas fotos que foram tiradas de ti na juventude. praia e tudo. Tu era pequeno, aí a gente entendeu da onde tu tinha tirado a boia, aquela que é feita de um pneu de trator, Isso é com a tudo- câmera. Isso é tudo mentira. Pô, mas nós vimos a foto. Apareceu sim. E agora, quando tu estava voltando, teve uma foto também tua num veículo? Na Kombi não ficou legal, Chico. Da Kombi não pegou mal. Agora, telespectador, olha só a injustiça. Eu sou o único gaúcho, jornalista não dá nem para disparar, que eu tô Ferraris na frente. Aqui uma Kombi preta. A Volkswagen fez uma Kombi preta para mim, eu tinha um estúdio móvel. Eu ia na casa do cara e o cara entrava dentro da Kombi, maravilhosa, bababá. Tudo aí, a foto minha da namorada da época, era uma coisa, um auê muito legal. Eu acho que é uma coisa que é bem diferente dos outros jornalistas que Viu estão como tudo ele igual. tinha uma Kombi, só que Eu agora acho ele isso, pintou. Mas como E é ele muito fashion. vendeu para a funerária São Luís. Ele pintou. Não, olha só os outros jornalistas nossos aqui, como é que são. A diferença aqui, é ó. muito grande. Tá, agora vamos lá, que o papo é gostoso, bom e produtivo para os nossos telespectadores. Chegou 2020 e a Center Ótica agradece a confiança daqueles que a prestigiaram durante todo o ano de 2019. Teremos muita satisfação de recebê-los neste novo ano, agora em 2 endereços. Soledade 565, loja 3, dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center da Carlos Gomes, ou na Galeria do Rosário, loja 33, centro de Porto Alegre. Vá a uma das lojas e leve a sua receita atualizada. Eu, como sou esperta, já me adiantei e ampliei a minha coleção. Esse óculos que eu estou usando hoje aqui, que ele é com aro, que é o mais moderno que tem, mas eu tenho outros. Olha aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, exclusivo, é pintado à mão, ninguém tem nada parecido. E tem mais, é verão, o sol é horrível, você não pode ficar assim toda enrugadinha. Um bom óculos de sol. Olha que lindo. Todos eles têm efetivamente a minha lente que é multifocal. E uma coisa mais importante eu quero dizer para vocês agora. Nesta quinta-feira, que também é dia 9, euzinha, estarei na Center Ótica da Galeria do Rosário. Vamos tomar um espumante juntos. Eu estarei lá das 3 às 5 da tarde. E estou esperando por vocês. Não deixe de ir, eu vou ajudar a escolher o óculos e a gente vai brindar 2020. Dona Magda, o doutor Ítalo Marcon, que é uma grande referência em oftalmo, Porto Alegre, até muito amigo do esposo da Carla. E fez a cirurgia da minha filha quando ela precisou. O Ítalo é uma grande figuraça, meu amigo. Ele falou dizendo o seguinte, que o general Soleimani não era do exército iraniano. É que, doutor Ítalo, o Irã, ele usa 2 exércitos. Isso é uma coisa que vem da época desde os reis persas. Ele usa uma guarda revolucionária, que é um exército mais privê, e o exército normal do povo. Então, o Soleimani era da guarda revolucionária. Exército privê, só o fashion do Chico. Aliás, fashion, tu tá com uma marca de beijo de alguém, de beijo... É que eu sou toda tarde atacado. É verdade. Sou que nem mulher bonita, toda tarde quer me pegar. Ah, tá bom. Mário Barcelos, por favor. E o Vitorino ninguém quer pegar. O nosso vice-presidente, Não foi o que o Paulo Sérgio Pinto, disse. Paulo Sérgio Pinto me disse que o Chicão teve mais de 1.000 namoradas. É verdade? 1.220. Não, mas eu... Não. Quem teve mais foi o Dudu. 1.222. O Dudu Ainda bem que teve eu não mais. Ele tem mais, ele tem Ana. 1.230, eu tive 1.222. E Ah, o gêmeo mas tá Renato, sim. 1.100. Porque morreu, né? Porque morreu, que se ele tivesse... E o Vitorino quantas o... teve? O Vitorino parece que teve 30. Que isso? Que grosseria com o colega. Sim, 3% que eu tive. Olha a cara dele, que ele bateu. Mário Barcelos, você já falasse a tua manchete? Não, hoje? não falei. Então vamos lá, Não, e Mário a manchete é Barcelos, vamos cheia lá. de números aqui. Impressionante. Será que A ele Câmara. trouxe o pneu de volta? Eu não trouxe, não emprestou. Não sei se dá pra mostrar a foto, se não der Emprestou. hoje. Será que ele trouxe o pneu de volta? Não, ele deixou lá, não dava na Para Kombi, com ia essa ficar do lado de fora. agressividade. Ele alugou. A Agressividade. Câmara dos Deputados representa menos da metade dos eleitores. Olha, nós tivemos 107 milhões de eleitores, votos válidos,
né? Mas somados os desempenhos dos titulares baixa para 53 milhões, equivalente a 49,7. A representação atual é ainda menor, 48,8, devido à substituição de 20 deputados por suplentes nas votações. O presidente da Câmara, com toda a sua imponência, teve apenas 74 mil votos no estado do Rio de Janeiro. Os 513 deputados somados tiveram menos votos que o presidente Bolsonaro, que teve 57.797.000. O partido mais votado foi o partido PSL, o partido do presidente, cujos 52 deputados eleitos obtiveram 7,6 milhões de votos. Em segundo lugar ficou o PT, com 6 milhões,1, mas teve um deputado a mais. A legenda favoreceu isso aí. Os partidos com menor número de votos, PPL, DC e Rede, elegeram apenas um deputado. O primeiro com 68 mil, o segundo com 50 mil e o último, a Rede, com 8.491 votos para o deputado. E o deputado brasileiro mais votado foi o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que teve 1.800.000 votos. Agora eu pergunto, onde é que estão os deputados? Recesso. Recesso. Não total, estão trabalhando, meu amigo. Eles não gostam de... Me tirem daqui, me levem, porque não é possível. Não trabalham, ganham todo esse monte. O senhor não precisa, que não é com o senhor que eu estou brigando. Eu estou brigando é comigo, com você, com todos nós que votamos em todos eles. Verdade. Você sabe o nome do deputado federal que o senhor votou? A deputada federal? Sabe? Põe a mão na consciência e veja a sua responsabilidade. Então tinha que fechar o Congresso, economizar mais. Mas isso... Mas muita gente pensa dessa forma. Todo mundo pensa assim. Eu tô com medo do cuspe. Olha aqui, ó, a nossa telespectadora assídua, com quem eu tive o prazer de estar durante um sábado, num almoço muito agradável, a Neneca Jung, viu a parte um pouco engraçada, ou até hilária, de toda essa confusão e do enterro e dos atos fúnebres do bonzinho aquele lá do Irã. Ao mesmo tempo que milhares de iranianos gritavam "Morte à América", o corpo do general Soleimani era levado numa picape da General Motors. Podiam ter usado pelo menos uma caminhonete russa. E ela mandou a foto, e assim que eu puder eu mostro para vocês a foto. E a Rússia não tem caminhonete. Pois é, mas olha aqui, ó. Só o Japão. O Lada, não, e o Lada? Não dá pra levar. Pior carro do mundo. Pior carro do mundo. Ia ter que roubar mais um pouco de petróleo para abastecer o Lada. O Lada, e ele ia parar logo em seguida. Roberta, eu tive um Lada. Mas não há de ser nada. O importante é ter saúde. Eu comprei um Lada. E se arrependeu? 0 bala. E? A folga que tinha na direção, eu levei 5 minutos para conseguir ir para a direita. Para virar a direção. Segundo lugar, né? O carro para pegar era uma beleza. Eu entrava e ele já pegava. Barulhão, né? Um barulhão. O difícil era saber se ele estava de frente ou de costa. Eu vendi o carro com 1.800 quilômetros. 0 bala. Porque eu fui fazer a revisão, eu tinha que completar 2.500. Mas, meu amigo, eu não consigo andar 2.500 porque o carro não funciona. Misturava a gasolina com o óleo e o carro, ele parava no meio da estrada. Um dia na Marginal Pinheiros, uma chuva torrencial. Daqui a pouco, eu fiquei 3 horas e meia debaixo da chuva esperando que o carro esfriasse para poder virar de novo para andar mais 3 quilômetros. Nunca mais na minha vida. Lada. Pelo amor de Deus. Professor, carro de país comunista, ele é feito para ficar parado na calçada para as pessoas terem onde dormir, professor. Porque casa não Agora, vão ter eu mais. vou falar uma coisa para vocês. Vocês já viram os Lada 2019, 2020? Não, diz que é bom. Umas caminhonetes lindas. Umas caminhonetes lindas. Os russos, eu não digo que aprenderam a fazer carro, mas melhoraram. Eles têm que ter porque fazer carro para eles é uma barbada. Os caras têm mísseis, tem não sei o quê, tem tecnologia. Vai fazer carro? E tem essas bombas aí carro. Vamos lá. Olha, os carros modernos, esses SUVs modernos, não sei se são bons, mas bonitos são. Mas eles enganavam exatamente assim também na época. Com essa carro russo, você ainda vai ter era a publicidade. Olha, eu conheço gente que teve Lada e nunca conseguiu, acabou fazendo um vaso com coisa na frente da casa, na praia, estacionaram o Lada, tiraram a capota e tem 1000 flores, um verde lindo. Fizeram paisagismo no Lada. Vira fonte de tétanos. Um amigo meu comprou no Rio, 1 ano e meio depois caiu a porta, apodreceu tudo, porque não tinha nada. Por causa da maresia. Roberto, eu tô com 7. Essa turma é demais.
Bom, infelizmente, apesar de nós estarmos com uma inflação dentro da meta, inclusive abaixo da meta, isso a gente manteve durante todo o ano de 2019, e inflação é um bicho importante de se manter bem quieto em qualquer país do mundo, quanto mais no Brasil. Infelizmente, para o bolso dos mais pobres, para a população que tem de 1 até 3 salários mínimos, foi afetado bastante, e no último mês, nos últimos meses, novembro e dezembro, com o aumento dos alimentos, essa população sofreu mais. A inflação só para essa população foi 0,93%. É bastante, muito motivado pelo aumento da carne e uma série de outros alimentos. Essa população tem muito pouco poder de compra e alimentos pesa muito no bolso. É uma população que gasta muito, principalmente com alimentos. Então, a gente espera que, ainda que tenha essa acomodação toda, no final das contas, tudo leva a crer que até agora fevereiro, a inflação de 2019 feche até 4%, que fica dentro da meta. Para 2020, ainda que haja um aumento dos combustíveis, que ainda tenha uma carne muito cara e que tenha uma inflação que incha, tudo leva a crer que depois, ao longo dos meses, ela vá se acomodando e fique dentro da meta esperada, que hoje, nesta segunda-feira, o relatório Focus determinou que a expectativa para a inflação fique em torno de 4%. Então, nós temos, infelizmente, um cenário de 11 milhões de desempregados, quase 38 milhões de pessoas vivendo na informalidade, e é realmente fundamental que essas nossas reformas, tanto a tributária quanto a administrativa, mesmo num ano curto, que vai ser um ano curto, 2020, em razão das eleições municipais, que realmente esse projeto seja posto em prática para ajudar, porque isso vai ajudar a nossa economia e vai manter os juros e a inflação no lugar. Eu estou com medo de perguntar para a Roberta se será administrativa ou tributária. Não pergunta, não, eu não quero mais saber se ela ser sincera. Se eu perguntar, tu vai me responder direitinho. Na realidade, assim, eu conversei com pessoas dentro do governo, pessoas que estão interessadas. Eu sei que a Roberta faz aqui, ela se dá com todo mundo no governo. Eu procuro mesmo porta-voz, porque a gente tem que checar hoje em dia tanta fake news. E o que me disseram foi o seguinte, que é mais fácil que a reforma administrativa consiga ser emplacada até o final do primeiro semestre desse ano, o que me causa pessoalmente bastante assim surpresa, porque eu acho que em ano eleitoral isso seria até surpreendente, um Congresso oferecer isso a nós brasileiros. Tomara, a gente precisa muito de ambas são importantes. Magda, o Jorge disse que o Lada do Marne não tinha folga na direção, tinha férias. Foi isso, Marcelo? Pois é, e eu vendi pro zelador do prédio que eu morava. Que tu odiava. E carrega esse remorso até hoje. E carrega esse remorso até hoje. Sim, deve ter dado pro cara. Eu te dou 10 pra tu levar. E o cara disse, não, muito obrigada. A camarada saiu pra passear com o carro, tomou umas canjibrinas, caiu numa pirambeira, acabou com o carro. Tomou o quê? Umas canjibrinas. Canjibrina, e caiu numa o quê? Pirambeira. Ah, bom, é só o Marne mesmo pra saber o que é. O pessoal da produção, dá pra botar a legenda embaixo do Marne? Mostra a pirambeira, mostra o que mais? Canjibrina. Não, mas não se mostra a pirambeira assim nessa hora. Não, assim, tu acha que essa hora não? Então vamos deixar a mostra depois da meia-noite a pirambeira. Mostra só a canjibrina. Mostra só a canjibrina. Uma notícia, fala, por favor. Até que interessa a nós, que é um gaúcho, faz 15 minutos, Paulo Pelaipe foi desligado do Flamengo. Já? Desligado. Por quê? Perda, hein? Tem uma guerra interna entre a direção do Flamengo. O Flamengo é muito dinheiro, é muita vaidade, exatamente. E uma surpresa, Chicão, para complementar a sua informação, porque, primeiro, um trabalho extremamente bem sucedido. No vestiário ele é maravilhoso. Ele estava como executivo do futebol no melhor ano, se não o melhor ano da história do Flamengo, um dos melhores anos da sua história. E segundo, ele já havia recebido a confirmação de que continuaria diretor, e agora deu essa briga lá e foi desligado por e-mail. Eu quero essa dizer do o e-mail seguinte, é que nem a namorada que te detona pro WhatsApp. Marne, Está na moda agora. Como é que é? A mulher te detona pro WhatsApp. Está te produzindo para sair, vem um WhatsApp. mas assim? Voltei. Olha aqui, ó. Voltei. Tu ficou no passado. Presta atenção. Tu ficou em 2019. Ficou em 2019. Nós que temos uma audiência muito grande em todo esse estado do Rio Grande do Sul e temos muita audiência também aí em Cruz Alta, eu quero
emprestar as nossas condolências, os nossos sentimentos. Faleceu em Santa Catarina, onde estava passando o final de ano, a proprietária, dona do jornal e da rádio Diário Serrano de Cruz Alta, Uta Elizabeth Kaman de Abreu. A colunista social deles lá seguidamente mandavam coisas para nós, enfim, e sempre mandava informações. Não, então, e convites, né, também. Muitos convites para a gente ir, para participar. Então, assim, os nossos sentimentos à comunidade ou à população de Cruz Alta, porque sem dúvida alguma ninguém usava o primeiro nome dela, ela usava sempre Elizabeth. Ela certamente vai deixar muita saudades, tanto para a comunidade quanto para a sua família. Uma coisa, de repente, eles estavam em Pissarras, na praia de Pissarras, em Santa Catarina, e ela teve um ataque cardíaco. E quantos anos ela tinha? Eu não sei, mas ela não era, ela era uma mulher até jovem, né? Como elas estão fazendo o translado, o seu velório, o seu enterro vai acontecer todo na manhã desta terça-feira, e ficam aqui as nossas condolências aos seus familiares. Ana? Bom, já que estamos falando de litoral, né, e os perigos do litoral, porque muitas pessoas estão sendo, né, queimadas por águas vivas. Mas o que apareceu nesse último final de semana no litoral gaúcho, mais precisamente no balneário Nova Tramandaí, foram caravelas portuguesas. Não são caravelas, não são os barcos. É esse animalzinho aí, o Physalia physalis. Ele, então, é um animal marinho, mas ele é mais perigoso do que as águas vivas, porque vocês podem perceber que ela tem essa coloração, né, azulada da sua cauda, porque ali tem uma série de toxinas que são utilizadas para matar animais, para que ela, então, se alimente. Só que quando atinge os humanos, ela também libera essa toxina, e essa toxina pode causar queimaduras muito fortes, pode causar febre na pessoa, também pode causar um desmaio ou até uma parada cardíaca, dependendo da alergia que a pessoa possa ou não ter por essas toxinas. Aquele da foto? Sim, os 4, aliás, que foram encontrados na beira-mar pelos bombeiros, estavam todos mortos, mas só que o perigo é esse, que mesmo o animal morto, você não pode tocar nele, porque ele acaba também liberando por um mecanismo, né, de defesa natural do bicho, então ele acaba liberando essa toxina continua sendo perigosa para a sua pele, principalmente para quem acaba tendo, né, esse problema, esse contato, e tenta espalhar, porque a nossa primeira reação é botar a mão em cima, só que você acaba espalhando ainda mais essa toxina no seu organismo, e a orientação do salva-vidas é justamente isso, que você passe vinagre, tente colocar água no local, lembrando, né, que o vinagre também está faltando nas casinhas de salva-vidas, então você leve o seu, porque mais de 40 mil pessoas já foram atendidas por queimaduras de águas vivas, então está faltando vinagre nas casinhas de salva-vidas, mas então se você ver esse animal, por mais que você ache ele bonito, porque ele tem essa coisa, que lindo, vou olhar as crianças, vai chegar chama perto. muita atenção, evite o contato, ele é muito natural em Santa Catarina, lá o pessoal já é acostumado. Comum em Santa Catarina. É, comum, só então que as pessoas já identificam em Santa Catarina. Só que o problema é que, como os bombeiros explicaram, com o calor, porque a gente tem uma temperatura atípica no nosso mar, no litoral, quem teve a oportunidade, já parece estar mais quentinho, a gente é acostumado com aquele gelo. Então, as águas vivas e também as caravelas portuguesas, elas se aproximam mais, então, do litoral, elas chegam mais próximos ali onde nós estamos nos banhando. E uma dica muito importante, até trouxe que a Helena trouxe na sua matéria aqui do Pampa Verão, que estamos, né, na nossa temporada lá, daqui a pouco tem Rede Pampa Summer Lounge, fique atento, né, nas redes sociais, mas então ela trouxe a informação de que agora também você precisa olhar a bandeirinha não só pela maré, para ver se tem repuxo, se está perigoso, mas também se tiver uma bandeirinha roxa, então significa que tem águas vivas, que tem perigos ali, então você evite estar ali perto, né? Fica na piscina, né, Chico? Esse negócio na piscina. Eu acho que não é legal entrar no mar. Ana, mas que bela informação tem que circular na praia. Essas caravelas, elas são realmente muito perigosas, em especial para crianças, porque se elas encostam e queimam a região tórax, realmente pode causar na hora uma parada respiratória. Realmente é muito complicado. Então, assim, as autoridades estão pedindo também para que as pessoas avisem se avistarem alguma caravela portuguesa, e realmente essa situação das águas vivas, elas estão cada vez mais presentes, muito mais do que o ano passado. Nessa temporada foram mais 10 mil atendimentos na mesma época, 10 mil a mais, então, do Os salva-vidas, eles têm, eu inclusive fui queimada, eu fui até a casinha de salva-vidas, ainda tinha vinagre
vinagre, mas tinha bem pouquinho. Então, carregue o vinagre dentro da bolsa, porque ele realmente funciona. E se eles não recebem comida e não recebem diário, você acha que eles vão receber vinagre? Você tem que ter o seu próprio vinagre. Quem quiser uma ajuda, tem um produto israelense, um creme chamado Sear Safe. Sear de mar, Safe, salvamento. Esse produto é um filtro solar. Exatamente, tipo repelente. Solar que também tem um componente, uma antitoxina que repele essas águas-vivas de todas as espécies. Israel. Já tem aqui, já tem aqui em algumas farmácias, não sei qual aqui no Rio Grande do Sul tem. Mas tem Mas alguns estabelecimentos já tem. É um protetor solar que tem não é barato, custa em torno de R$70. Bom, mas para evitar uma queimadura dessa natureza, não é caro, né? É fator. Criança, não, e é bom entrar com aquelas camisetas de manga comprida e tudo mais, protegendo em especial o tórax. Se quem pode... Tem gente que entra até com legging as crianças, Marconi, não precisa botar. Esse produto ele é um filtro solar de fator 50, mas tem que tomar cuidado, porque quando você passa, você pode entrar na água um pouco, tem que sair e repor. O Vitorino estava falando agora do protetor solar, onde tem, onde não tem. Eu, particularmente, faço todas as minhas pílulas de beleza, de não sei o quê, e tantas outras, eu faço na Farmatec, que é onde eu faço também meu tratamento com Ortozil, 400 miligramas, que eu tomo diariamente há muitos anos, que é um dos segredos que eu tenho de continuar com a pele relativamente bem. Marconi, quero te ouvir, tens o teu assunto de hoje? Tenho, claro que tem. E é mais uma vez um caso de horror que a gente acabou se acostumando a ver, né? Eu me lembro, talvez, acho que o que mais me marcou foi o caso do índio Galdino. Né, que foi o primeiro, né? Foi o lá primeiro, em Brasília? Né? Isso, foi que queimado. Ganhou repercussão, e de lá para cá a gente viu isso virar uma febre, né? Virar um ato cada vez mais corriqueiro. O que aconteceu? Mais um morador de rua foi atacado e teve o seu corpo incendiado, dessa vez na zona leste de São Paulo, na região da Moca. O senhor Carlos Silva, de 39 anos, que já era conhecido há mais de um ano ali pelo pessoal da região. O que acontece? Ele dormia e as imagens que a polícia teve acesso mostram um homem todo de roupa preta que se aproxima e dá início a uma fogueira perto de onde este senhor, o Carlos Silva, de 39 anos, estava dormindo. A partir desta fogueira, ele então joga o que a polícia acredita ser combustível, né? Aparentemente, a perícia constatou... Essas são as imagens, né? Exato, né? A perícia ali, a investigação do fato, deu a entender ali por determinados elementos químicos que trata-se de gasolina, né? Então, a partir daí, houve uma explosão e que acabou atingindo o corpo desse homem aí, que foi internado no Hospital Municipal de Tatuapé, mas que infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo na manhã desta segunda-feira. Olha o tamanho da explosão. Pois é. O que acontece? E aparece ele ali aparece, exatamente, sim. Ali, ó. A polícia aguarda... Se for filho de desembargador, de juiz, coisa assim, aí fica por pode, isso. porque mataram um índio exatamente assim. É isso que em nós Brasília, 5 anjinhos identificados. Nada pra casa aconteceu. e tá tudo certo, Pois tá tudo bem. As marcas na parede mostram que as chamas chegaram a mais de 4 metros de altura. Quer dizer, abraçou por completo o corpo deste homem. Infelizmente, né, ele foge e deixa no local, inclusive, o galão, que já está em posse da polícia para investigação. Logo em seguida, tem então 2 pessoas que passam pelo local em um carro e que param ao ver ali, né, a chama e todo o transtorno. Um outro homem também acaba correndo, um homem a pé, né, um pedestre acaba correndo em direção ao incidente para tentar salvar o corpo desse homem, mas não teve jeito, infelizmente. O caso foi registrado como crime de lesão corporal no 56º Distrito Policial, que é da região de Vila Alpina, mas será investigada pela 18ª Delegacia, que é do Alto da Moca. Como eu disse, o galão de gasolina ele foi apreendido, já está em posse então da Polícia Técnico-Científica. E, bom, aí tem um outro vídeo que circula também pelas redes sociais que mostram já o desespero de algumas pessoas tentando apagar as chamas do corpo deste homem. Ninguém sabe informar que motivação teria, qual o sentido de tudo isso. Alguns vizinhos do supermercado, aquela parede ali é de um mercado. Alguns vizinhos já diziam ali que ele estava há mais de um ano morando ali embaixo da Marquise, naquela região,
tinha a sua carroça, seu materialzinho ali, aquele formato característico. Tem uma outra, e aí é que tá, tem um detalhezinho, porque algumas pessoas disseram que ele trabalhava ali, fazia, né, o seu ganha-pão na companhia de um outro homem. Tava sempre os dois juntos ali. Vai ver, brigaram. E que dali, que ninguém sabe exatamente quem é, como sabiam quem era ele, e que desde o ocorrido esse homem desapareceu. Não se tem mais registro, não se tem mais sinal, ele não foi mais visto. Mas, né, infelizmente ali... infelizmente, aparentemente esse segundo homem já foi chamado para prestar depoimento, mas sumiu da região. Né? Ele não foi dado como suspeito, não sei qual é o teor do depoimento, não foi divulgado, mas aparentemente ele foi liberado depois do depoimento, só que sumiu. Não sei se por medo, né? Obviamente, claro, se é amigo do ser, partindo dos dois princípios, das duas linhas, não sendo suspeito, obviamente que deve ter medo, né, de ficar naquele lugar, e em sendo suspeito ou tendo algum resquício de culpa, obviamente que fugiria. Não, e lembrando, né, Magda, que muitas pessoas hoje moram na rua por falta de condições de emprego, são pessoas de bem, pessoas que têm nome, sobrenome, uma história, família, e não têm como se sustentar e vivem na rua. É duro demais. Só sobre isso que a Roberta falou, isso me lembra, tem uma situação que foi muito marcante para mim, eu indo visitar minha mãe no Menino Deus. Eu via seguidamente, e o Menino Deus foi uma região que cresceu muito o número de moradores de rua, assim, foi uma região que eu que nasci e me criei ali, vi aquilo se tornar um inferno nesse sentido. E eu via seguidamente um casal e uma filhinha pequena, que você olha, sabe, você diz, essa gente não é moradora de rua, sabe? E aí, num determinado dia, eu fui perguntar para eles. E eles eram, dona Magda, até 3, 4 meses antes, uma família normal, estruturada, em que ele perdeu o emprego, ela logo em seguida acabou perdendo, e foi um acumulado de situações de perderem financiamento, perderem um carro, em 3, 4 meses morando na rua. Exatamente. 3, 4 meses. Como a pessoa reage a isso, né? Destruído, assim, ó, destruído. Sem ter teto, sem ter carro, nada, em 3, 4 meses. Nós estamos falando dessa violência, né, que foi cometida, mas tem algumas coisas, cada vez mais surgem soluções ou meios de minimizar os problemas de agressão contra mulheres. Um grupo de 28 pesquisadores, liderados por Ana Paula Furtado, desenvolveu uma inteligência artificial que identifica casos de agressão contra mulheres e aciona uma rede de proteção em tempo real, independentemente da ocorrência de denúncia formal que será feita por parte da vítima. O aluno Lincoln Ademir, do mestrado do Caesar School, foi o idealizador deste projeto. Por meio de um aplicativo, o celular capta e processa informações sonoras, detectando, por exemplo, palavras-chave que indiquem um ato de violência, e imediatamente é acionada uma rede de mulheres que estão cadastradas na plataforma e que estiverem mais próximas ao local da ocorrência, para que possam prestar ajuda à vítima e assim chamar as autoridades. Tem aí a notícia, esta plataforma deverá ser lançada logo em seguida, gratuitamente, obviamente, para o público, agora nesse ano, em fevereiro desse ano. E este projeto deste jovem foi um dos 5 projetos finalistas do Eu Brasil Innovation Pitch 2019. Você sabe, em relação a esse assunto, hoje um grupo de mulheres representando 49 blocos carnavalescos do Estado de São Paulo procuraram a Secretaria de Segurança e o Ministério Público do Estado de São Paulo para receberem o apoio de uma campanha que vai se chamar Não é Não, que é uma campanha contra o abuso, contra as mulheres de uma mulher no carnaval, que é muito forte nos blocos de rua de São Paulo, a coisa é muito violenta. E a coisa está crescendo tanto que essa campanha pode ser uma campanha nacional. Então eles pensam, inclusive, procurar o Ministério Público Federal para receber o apoio, para se fazer uma campanha do governo federal no carnaval, onde não é não. Respeitem o não. Respeitem o não. Não é não. É uma campanha, como eu disse, né, para lutar contra a violência, que no carnaval se amplifica muito. É horrível, né? E aí, só sobre esse caso de violência contra a mulher, neste sábado, eu bato seguido nessa tecla só para fazer a provocação, nós tivemos aí, então, a medida protetiva que eu defendo, neste último sábado funcionou. Um cidadão no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte, procurou a sua companheira para matá-la. E
Mas aí não conseguiu, né? Porque quando a presa se defende, o predador dorme com fome. 2 balaços no peito, um caso de legítima defesa e a mulher de 19 anos que está viva e plena, sem maiores problemas. Casando só com a notícia. Medida protetiva. Medida protetiva, Só casando com 380 a na notícia que cintura. São Paulo soltou a sua estatística de 2019 em relação ao feminicídio, bateu todos os recordes, já que desde 2015 tem esse controle, né? Bateu o recorde e é uma matéria que estarrece o Brasil e o mundo. Mário Barcelos, vamos aos aniversariantes? Vamos aos aniversariantes, mas 30 segundos para dar uma notícia sobre o coronel Ustra. Lembra o brilhante Ustra? O livro dele chamado A Verdade Sufocada teria sido dado para os diplomatas brasileiros. E o ministro Ernesto Araújo negou que o livro do Ustra tenha sido enviado para os diplomatas brasileiros. Mas vamos então aos aniversariantes de hoje. O primeiro... Sébastien Fauré, um anarquista francês, foi uma pessoa muito importante à sua época, porque lançou o manifesto Propriedade, Liberdade e Justiça Social. Outro aniversariante, Khalil Gibran Khalil. Para mim, um dos maiores poetas que o Líbano já produziu, viveu nos Estados Unidos, era um cidadão do mundo, né? E o livro dele, O Profeta, é um dos livros mais famosos pelo como ele trata o ser humano e a poesia que ele retrata, um pensamento profundamente intimista e absolutamente perfeito, na minha modesta opinião. Aqui uma frase dele: aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos. E por mais estranho que pareça, todos eles foram meus professores. Khalil Gibran, esse homem foi maravilhoso. Recomendo a você esse livro, O Profeta. O Profeta. Brandão Filho, lembram dele? O primo pobre, lembra o primo pobre da televisão, né? Mas eu estou com muita fome. Mas por que você precisa comer? Você está tão bem assim, esbelto. Ele e o Paulo Gracindo, grande Paulo Gracindo, né? Era Paulo Gracindo, que tem um programa na Rádio Nacional durante muitos anos. Depois foi o Odorico Paraguaçu, né? Odorico Paraguaçu. Outros aniversariantes também, depois de Brandão Filho, Loretta Young, atriz americana. Meu querido Carlos Manga, um dos maiores diretores das chanchadas da Atlântida, e depois foi diretor de novelas da Rede Globo. Faleceu há muitos anos, né, Manga? Faleceu o Manga em 2015, né? E o ex-presidente uruguaio, Julio Maria Sanguinetti, né, que está vivo até hoje. O Walter Franco, cantor e compositor brasileiro, que faleceu recentemente. Rowan Atkinson, né? O Mr. Bean. O Mr. Bean. Figuraça. Ele é muito... Não, eu nunca vou esquecer daquela cena, todo mundo cumprimentando a rainha, né? E fazendo a mesura para a rainha, ele dá uma cabeçada na rainha e derruba a rainha. Eu tive que rir. E todo mundo fazia a mesura e pá, deu uma cabeçada e derrubou a rainha. Não deu para aguentar, tive que rir, né? Tem coisas que não dá. Cássia Kiss, Magro, atriz brasileira, na minha modesta opinião, uma das maiores atrizes da história da televisão brasileira. Ela é simplesmente fantástica. O ator brasileiro, muito engraçado, Marcelo Médici, também de aniversário no dia de hoje. E, finalmente, o Rodrigo Simas, né? O Rodrigo Simas, um dos galãs da Rede Globo de televisão. E eu falo com muita... Quantos anos a Cássia Kiss? Quantos anos a Cássia Kiss? A Cássia Kiss, 60 e tantos. Sabe que a Cássia Kiss é a única atriz que eu conheço que não mexeu nada no rosto dela. Ela nasceu em 58, 62 anos. Não, até porque ela é natureba. Ela disse o seguinte: eu sempre quis enxergar como eu seria, a minha versão velha, exatamente como eu sou, da forma natural, de fábrica, exatamente, sem modificação. E ela também, talvez ela tivesse envelhecido mais bonita, que ela não come nada, né? Ela só come palito, alfafa. Esse menino está completando hoje, nasceu em 92, 28 anos. Ele é neto de um dos grandes amigos que eu tive na minha vida, que foi o Paulo Max. O Paulo Max, que me ensinou muita coisa, inclusive em termos de televisão e de rádio. Faleceu num acidente trágico, anos atrás, lá no Rio de Janeiro, apresentando Miss Teresópolis, né? E eu ia ser jurado, inclusive, desse concurso. Fui jurado de muitos concursos, Miss Rio de Janeiro, Miss São Paulo, tudo em função dessa amizade com o Paulo. E esse menino... Gostava de uma Miss, hein, Mário Barcelos? Os 3 netos... Bruno Gissoni, o Rodrigo Simas e o outro Simas lá, me deu um branco não. Os 3 netos do Paulo
são atores e galãs da Rede Globo. Falando Muito em bem. três jovens. Fui. Me esculhamba. Três jovens. Mas eu não aguento isso aqui. De São Eu não Leopoldo. aguento. Tem a tua manchete, Gustavo. Eu não Três aguento. tem Mas pode falar. Três jovens de São Leopoldo alugaram uma casa em Santa Catarina, lá em Florianópolis, na ilha, e foram até uma comunidade de Florianópolis, segundo as testemunhas e depoimentos, buscar maconha, foram confundidos com traficantes. E um deles morreu, foi baleado, a polícia já encontrou o corpo nas dunas da Praia dos Ingleses. Outro também foi baleado, mas conseguiu fugir. E o terceiro, a polícia conseguiu retirar dos traficantes e tudo mais. Mas foram confundidos com a gangue rival, entraram dentro da comunidade da... Foram comprar bagulho? Foram comprar bagulho. Exatamente. Não houve. É a comunidade do Siri. A comunidade do Siri, foram confundidos. Fizeram realmente... pastel deles. Parou, Gustavo. É horrível. Olha, eu não sei, esse e-mail veio bem dirigido, assim, para uma pessoa da bancada, mas eu vou ler para todos porque é uma boa notícia. Favor avisar que a partir de amanhã abre a Rua Nova York. Quem diz isso é o seu Wellington, daqui de Porto Alegre. Obrigado, seu Wellington, pelo aviso. A gente até que nem sabia. É importante saber que o trânsito voltará ao normal. Vai voltar a trancar. E o Barão da Nova York também estará lá. Barão da Nova York, Essa história de Miss, o Marley foi convidado para apresentar o concurso em Java, mas se recusou aí. É o seguinte... Vai falar das tuas moedas, das cripto? Não, é que disseram hoje que pela demora do contra-ataque do Irã, o treinador do Irã deve ser o Odair Helman. Ai, que horror. Odair Helman. Coitado do O Rubim Barrichello. Tá com o mesmo problema, não tem material suficiente. Gente, eu queria fazer um alerta aqui, porque uma semana antes do Natal, uma notícia passou relativamente despercebida na imprensa, mas era uma notícia que trazia uma conotação, digamos assim, bastante interessante para o mercado de criptomoedas. A China vai lançar uma criptomoeda patrocinada pelo seu Banco Central. A China alega que essa criptomoeda vai ter lastro. O lastro vai ser a palavra do governo chinês. Ponto. La garantia sou eu. La garantia sou eu. O Paraguai em breve deve lançar. Coreia do Norte. Então, assim, por que eu trouxe essa notícia rapidamente? Só para pincelar uma coisa. Cada vez mais na internet estão surgindo anúncios, invista o seu dinheiro com segurança, criptomoeda, parará, aí você recebe tanto. Então, eu vou repetir uma frase aqui que foi dita por todo mundo, acho que quem disse a primeira vez foi o Ruxo, que é o seguinte: não existe almoço grátis, não existe juro de 15% ao mês, não existe juro de 10%, 12% ao mês. Não tem como. Nenhum negócio se sustenta. Então, a desconfiança em relação a qualquer investimento deve começar exatamente pelo rendimento que lhe é oferecido. Não existe estrutura econômica. Para você ter uma ideia, hoje, nessa segunda-feira, começou a funcionar a nova regra do juro, que foi tabelado agora pelo governo federal. Não pode passar de 8%, o que já é um absurdo. Então, assim, não existe rendimento líquido de 10%, 12%, 15%. As criptomoedas estão na moda, muito bem, mas pesquise, não saia investindo em site. Veja com quem é o escritório, quem é a empresa, quais são as garantias, qual é o lastro. Você precisa ter dados e informações sobre o seu investimento. Não é simplesmente receber um papel, assinar um contrato com um papel com a logo da empresa e achar que você está garantido. Não está, não. As vítimas se multiplicam Brasil afora. Os dois casos mais escabrosos que aconteceram aqui, que foi da Indio e daquela outra de São Leopoldo, são apenas a ponta do iceberg. Vários casos desses devem voltar a explodir aqui no Rio Grande do Sul. No Brasil, se estima que mais de 1.000 empresas estejam operando esse tipo de investimento sem nenhuma garantia, sem nenhum lastro, sem nenhuma estrutura e, o que é pior, sem nenhuma autorização do Banco Central, do Ministério da Fazenda. Então, tomem cuidado com o investimento. Alguém vai dizer, mas o Vitorino está fazendo propaganda para banco. Não estou fazendo propaganda para banco. Mas um banco comercial de grande porte, você tem a garantia do estabelecimento. É diferente do que você investir num papel onde você não sabe quem é.
Por exemplo, você vai no Sicredi, você está investindo numa instituição que tem nome, endereço, tamanho, certificado, registro, autorização. E tem carta patente. Tem carta patente, tem tudo. Aí você vai investir no Banco do Zé dos Cachorros, lá da Tribamboca do Sul, que lhe oferece 12%. Está na cara que é uma vigarice. Então, o que eu quero pedir aos senhores, cuidado com o seu dinheiro. Depois, não adianta o desespero, justiça, delegado não vai devolver o seu dinheiro. Juiz também não tem como, quando ele não existe mais. Então, cuidado com o investimento. A criptomoeda é o primeiro passo de um grande golpe. Bom, o nosso telespectador Manuel Azevedo, sempre nos ajudando, prestando um favor, ele diz que nas praias, as farmácias, algumas já vendem esse protetor solar, que é o repelente esse que o Gustavo Vitorino falou e que lá custa 50 pila, 50 reais. 50 pila é coisa mínima. 50 pila. Populesco. Não, só queria complementar o que disse o Vitorino, porque no último estouro eu me debrucei sobre os números. Nunca se almejou pagar o que foi prometido, porque as pessoas, eles captavam o dinheiro, dona Magda, e repassavam para o mercado financeiro a 0,5, 0,3, 0,4, 0,5 ao ano. Mas, é lógico, mas como era uma pirâmide, como entravam pessoas novas, eles matematicamente conseguiam remunerar nos primeiros índices da pirâmide os primeiros que ousassem recolher o dinheiro, né? Depois criaram um mecanismo de só retirar em 12 meses, e aí, mas eu volto a dizer, nunca houve a possibilidade de existir aquela pagar o que eles estavam... Isso é o que mais assusta. Porque é um investimento, né? Mercado de risco. Exatamente. O Marley vai pro Butão nas férias. Vai pra onde? Butão. Olha aqui, ó. Tá certo o Bolsonaro, olha, ressuscitaram o Bolsonaro essa hora da madrugada. Jornalista bom que nem vocês, por exemplo, tá em extinção e ponto final. Fernando Bittencourt de Alvorada. E a Luciana diz o seguinte, Luciana Lazari. Bolsonaro só peca na maneira de falar, mas como sempre tem razão. A imprensa brasileira perde a credibilidade a cada dia. Sonho de todo jornalista é furo de reportagem e fazem qualquer coisa por isso. Se passam por gays, se aliam a hackers e por aí vai o nível. São raras as exceções. Se passam por quê? Hackers. Não, antes. Se passou por gays. Por gays? Foi o caso com Foi o caso do cara que ele falou. São raras as exceções. Por isso, assisto a Atualidades Pampa. Eu disse tudo isso pra gente dormir tranquilo, achando que a gente só faz coisa boa. Não dá pra xingar mais ninguém. Não dá pra xingar mais ninguém? Pode xingar, desde que não seja a mim que eu vou ficar chateado. Uma xingadinha rápida. Quem quer xingar? Não é xingadinha. Hoje o Bolsonaro deu uma enquadrada na ANEEL. Diz que não vai ter cobrança nenhuma sobre energia solar. Porque é um absurdo. Os conselheiros da ANEEL queriam criar uma taxa para você usar o sol. Não, Chicão. Não, é assim. Eu dei o sol. Não, o negócio tá acreditável. É os Incas, que é dono do sol. Eles queriam cobrar uma taxa, o Bolsonaro disse, não, isso não tem a mínima chance. O Bolsonaro disse que já conversou com o presidente da Câmara e do Senado para não passar essa troça. Tá na hora... Vamos cobrar os ventos. Está na hora de acabar com essas agências. A ANEEL, a ANS... Criação de quem? ANAC, do Fernando Henrique para empregar os amigos dele. Eu acho que é para isso que a Dilma queria estocar vento. Era para isso mesmo. Existe um carro russo, sim, chamando Victorinovski, que já vem com um reboque engatado. Paulo Kruger. E aí ele diz o seguinte... Desde 1500 que as caravelas portuguesas aparecem nas praias brasileiras. KKKK, Paulo Kruger de Porto Alegre. Tá bom, gostei da piada, gostei de tudo, agora vamos dormir. Tá na hora de dormir, acordar cedo amanhã para fazer tudo que você tem que ser o exercício, fazer tudo que você tem que fazer, viu, Vitorino? Aquela fazer corrida que tu faz, que tu desce toda aquela lomba da tua casa. Eu tô pagando o guri lá certinho, tô sem pila pra ele correr. E ele faz toda semana ele corre 100 metros pra mim. Não tá adiantando nada, mas... Isso aí. Vamos chegando ao final do Atualidades Pampa, mas nós voltamos. Voltamos nesta terça-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Estejam conosco, tenham bons sonhos. Amanhã, voltaremos. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.